Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, que bom estar com você hoje na sala do pastor. Na verdade, que bom que você está comigo na sala do pastor. Prazer enorme te receber aqui e conversar um pouco. Eu tenho certeza que o tema é importante e é por isso que nós nos reunimos nesta sala, para que você se sinta à vontade, se sinta em casa, como se você estivesse aqui comigo, junto com o meu convidado. O convidado de hoje é um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro profundamente, um homem de Deus, um pai de família, não é um empreendedor também, nato, e eu tenho certeza que tem muito para contribuir, porque hoje o tema é esse, santificação no seu negócio. Então ele é forte isso, mas é para você mesmo, mãe de família, pai de família, você jovem, esse assunto é para todos nós, porque de uma certa forma todos nós estamos trilhando nesse campo. Talvez você que está sonhando em viver um empreendimento, aprenda já desde o começo para construir um grande empreendimento, ser um grande empreendedor, um grande empresário, enfim, é isso que nós desejamos para você. Eu tenho a alegria de apresentar para você o Boni, né? Adriano Frutuoso, nosso amigo, nosso irmão, que nós chamamos de Boni, deixa como Boni mesmo, né, Boni? Fica tranquilo, tá pastor. Bom? Fica Aliás, tranquilo. nosso evangelista, né, irmãos? Evangelista Boni, graças a Deus, graças a Deus. Boni, eu quero ler um texto primeiro para os nossos irmãos, que diz assim, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 22. Olha o que ele diz. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A gente tem um grande problema, Adriano, com a dificuldade, talvez, que as pessoas têm de saber que toda a nossa vida ela é para a santificação, é para a glória do Senhor Jesus, é para que a gente cresça mais em Deus, não é? No nosso negócio, no nosso empreendimento, no nosso trabalho. Então tudo é para a glória de Deus, né? Então a gente precisa santificar aquilo que nós fazemos, santificar o que se nós somos um empreendedor, o nosso negócio, santificar aquilo que nós fazemos, porque é para o Senhor. Então às vezes as pessoas querem separar, não? Isso aqui é a minha vida cotidiana, isso aqui é a minha vida espiritual, isso aqui é a minha vida física, isso aqui é a minha vida espiritual. Eu entendo em Deus que nós somos espirituais na sua totalidade. Com certeza, pastor. E assim, como a minha empresa ela também está ligada à área de consultoria, volta e meia eu lido com empresários, inclusive empresários cristãos, e quando surge a primeira oportunidade eu já pergunto, e como que é a sua empresa com relação ao reino de Deus? Como que a sua empresa ela está situada no que diz respeito às coisas de Deus, ao reino de Deus, em ser literalmente uma pessoa, entre aspas, né, uma pessoa jurídica que contribui com o reino de Deus de alguma forma, né? E pastor, é interessante a gente observar como que é uma minoria muito grande que tem essa preocupação, é verdade. O pessoal, eles acabam separando, não, mas negócio é negócio e pessoal é pessoal. Enquanto que, na verdade, Deus ele tem interesse nas duas coisas. Porque se a empresa ela nasceu, se a pessoa ela empreendeu, ela foi lá e abriu uma empresa, é porque surgiu no coração dela esse desejo. E a Bíblia diz que do Senhor vem o querer e o realizar. Né? E esse querer e realizar é porque Deus quer que a gente cresça diante dele. E está aí uma oportunidade de ouro que muitas vezes surge na vida da pessoa, que ela poder empreender, poder assim ter o seu negócio próprio e tornar aquele negócio próprio um canal de bênçãos para o reino de Deus de várias formas, não só assim contratando pessoas, abençoando vidas, abençoando lares, abençoando famílias, né, através do pão que cada um vai ganhar ali através daquele trabalho, daquele serviço, daqueles produtos, enfim, daquelas vendas, mas também assim contribui de maneira direta para o reino de Deus. E o que eu percebo? Que há muitos que não conseguem diferenciar isso, não entendem como que é importante você consagrar, santificar também o seu negócio para o reino de Deus. Então eu tenho visto isso acontecer e vale a pena um bate-papo como esse para que a gente possa ajudar talvez quem está nos ouvindo a refletir um pouco sobre isso, né? Tentar entender. Às vezes a pessoa ela é um empreendedor, às vezes é um autônomo, né? E mesmo sendo autônomo, a pessoa ela não entende que, como autônomo, ela tem uma empresa também. Então, ela sempre ouviu falar muito, não, tem que separar aquilo que é pessoal daquilo que é corporativo, daquilo que é empresarial. A empresa
as contas da empresa das contas físicas. Sim, tudo bem. Mas quando se trata de reino de Deus, dentro dessa separação, existe aquelas responsabilidades que é da pessoa, que é do empreendedor, que é do empresário, que é o administrador da empresa, e que ele já tem que colocar como responsabilidade da empresa aquilo que é para o reino de Deus. E a gente vai conversar aqui, pastor, trabalhar em vários aspectos, mas eu já gostaria de me adiantar com o aspecto financeiro, que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles de todo empresário cristão. Né? Impostos, normalmente ninguém gosta de pagar imposto, eu sei que não é fácil pagar imposto, mas por ser algo tão obrigatório, que se não pagar, vai cair na malha fina, vai ter problemas lá na frente, a pessoa ela acaba se vendo obrigada a pagar aquilo e ela provisiona isso. Agora, quando se trata de contribuição, por exemplo, de sustentar, de colaborar, de tornar a sua pessoa jurídica uma pessoa jurídica atuante no reino de Deus, vamos falar assim, só que é algo voluntário, que tem que partir do coração de quem está administrando, você percebe que há uma falha muito grande, há um vácuo muito grande, assim, uma falta de entendimento gigantesca que acaba assim prejudicando o reino de Deus também. O reino de Deus ele poderia expandir muito mais e a própria empresa poderia expandir muito mais se a pessoa conseguisse compreender o valor disso. Talvez eu vou fazer uma pergunta para você que talvez quebre um paradigma, né? Sim. Você pode crescer espiritualmente com o seu negócio? Totalmente. Você pode viver experiências com Deus com o seu negócio? Com certeza. O Espírito Santo pode agir lá no teu negócio? Com certeza. Pode agir na tua vida dentro do teu negócio? Pastor, eu acho assim, eu vejo... É um paradigma. Eu vejo assim de maneira impressionante, né? Quando você começa a entender, que a pessoa entende que o nosso mantenedor é o Senhor, e quando é mantenedor é em tudo, inclusive nos nossos negócios, você acaba entrando num nível de espiritualidade muito maior. Porque você passa a entender que o seu negócio, ele também é algo espiritual e que Deus ele tem interesse que o seu negócio vá bem. Assim como Deus tem interesse que você vá bem em tudo, como diz a palavra de Deus, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. E Deus, por certo, ele tem interesse que a empresa possa crescer. E para que isso possa acontecer, tem que ter uma ligação de quem está administrando. E a pessoa tem que entender que o negócio dela vai prosperar debaixo da bênção do Senhor. Tem um versículo que, para mim, é uma lição de vida, que está em Provérbios, pastor, que na linguagem de hoje eu achei muito interessante como foi colocado, que é assim: a bênção do Senhor traz prosperidade. É a bênção do Senhor que traz prosperidade. E nenhum esforço pode substituí-la. Então, o que eu vejo lidando com empresas todos os dias, com negócios, pequenas, grandes e médias empresas, e praticamente todas com os mesmos desafios, né? Desafios grandes, cada dia com seus compromissos, buscando clientes, buscando negócios. Mas o que eu tenho visto e que eu tenho vivido, inclusive, quando a gente deixa que a nossa empresa, ela realmente possa ter, na sua experiência como pessoa jurídica, essa providência divina no seu dia a dia, é impressionante como que a gente tem a nossa fé muito mais fortalecida. A gente consegue ver, às vezes você não teria capacidade de chegar naquele cliente, você não teria condições de alcançar aquele cliente, por mais esforços que você possa desprender em termos de divulgação, propaganda e tudo mais, mas de repente, por um agir de Deus, aquele cliente chega até você. Eu já presenciei muitas vezes isso, já vivi e vivo isso muitas vezes. Hoje mesmo, né, no dia dessa nossa gravação, foi muito interessante que uma pessoa chegou até mim, mas assim, pastor, do nada assim, eu nem conhecia e de repente, eu passei em tal lugar, eu fiquei sabendo, alguém falou de você para mim, que legal, e de repente ela fechou um negócio assim muito bom para a realidade da empresa em questão de menos de meia hora praticamente, né? E é algo que você não está esperando. E quando aquilo vai acontecendo, que você desliga o telefone, ou que você, né, o seu colaborador vai lá e fala, olha, aconteceu isso, você fala, meu Deus, só Deus para permitir que isso aconteça dessa forma, né? Então você vê que quando nós deixamos o Senhor tomando conta,
ele tem interesse, ele vai querer se manifestar para você através do seu negócio. Ele vai querer que você conheça mais dele, essa face, esse cuidado dele. Quando você lê em Salmos, né, que Deus é tão grande, mas ele se inclina para ouvir as nossas necessidades e atender as nossas necessidades, no negócio é uma oportunidade de ouro para isso acontecer. A gente vê que, às vezes, você tem pessoas trabalhando com você, também dependendo do seu negócio, e aí você entende que o seu negócio também é para abençoar não só a sua vida, a vida de outras pessoas que vão ser alcançadas através desse trabalho. Né? Então você vai vendo que tudo é propósito divino. Tudo é propósito divino. Se o senhor me permite, eu tenho uma... Lógico. Estou aqui ilustra... para te ouvir. Nós estamos aqui, né? Meus queridos irmãos. Eu tenho uma ilustração, pastor, que eu tive acesso a ela lendo um livro muito bom, inclusive, que falava sobre negócio. E eu achei muito interessante, né? A ilustração ela dizia o seguinte, que num certo vilarejo passava um rio, um corpo d'água, e aquele corpo d'água tinha águas cristalinas, águas potáveis, e quando aquele corpo d'água começou a passar de uma maneira muito mais significativa, todo mundo ficou admirado, porque era um corpinho de nada e de repente virou um corpo d'água, aquela água maravilhosa. E tinham 3 casas muito próximas daquele corpo d'água. E o primeiro morador, quando ele viu aquilo, ele falou, meu Deus, que água maravilhosa, que água linda, puxa, eu preciso reter um pouco dessa água comigo aqui para poder ter o suficiente para minha família. E ele foi lá e fez uma represa ali na área dele, e ele desviou aquele corpo d'água, abasteceu a represa dele e continuou o percurso. Né? Ele falou, puxa vida, agora eu tenho bastante para mim, que maravilha para minha família. Legal. Aí quando foi na segunda casa, aquele morador ele veio e falou, nossa, quanta água, que maravilha, eu sempre vou ter dessa água aqui, que legal, sempre quando eu precisar eu vou lá e pego um pouco e está ótimo para mim. Beleza. E quando foi o terceiro, ele olhou e falou, nossa, eu preciso pegar um pouco dessa água para mim. Ele foi lá e fez muito parecido com o primeiro, ele represou para ele. Mas quando ele represou, que ele ficou muito feliz, ele olhou para o outro lado do vilarejo, para o outro lado da margem, ele viu que, assim, um pouco distante, tinha lá outras casas que estavam distantes e que não tinham a condição de desviar aquele corpo d'água para a casa deles. Não tinham condições financeiras, inclusive. E ele olhou e falou assim, não, espera lá, vou fazer o seguinte, um pouco dessa água que está represada comigo aqui, eu vou canalizar para que alcance aquelas pessoas também. Né? E assim foi feito. E olhando para essa ilustração, surge a pergunta, qual desses 3 teve a atitude mais nobre, né? A mais assim aceitável, que você fala, puxa vida. Por certo foi o último. Ele tinha para ele em grande quantidade, mas o que ele fez? Ele não ficou satisfeito de ficar só com ele, mas sim ele quis abençoar outras pessoas. Né? Então quando a gente entende isso com o nosso negócio, você está dando o quê? Você está dando elementos para que o Senhor possa vir e falar, não, você está entendendo, é isso mesmo, eu quero te abençoar sim, você sempre vai ter muito, sempre vai passar a maior parte por você, mas parte disso não vai ficar com você, vai alcançar outros que estão ali. Que incrível. Então eu ia até fazer uma pergunta para você, uma pergunta boa, que parece até que você deu uma resposta aí, eu entendi, né? Por exemplo, assim, no processo da santificação, no meu processo da santificação, eu procuro ler mais a Bíblia, ter mais tempo de oração, adorar mais a Deus, né? Ter mais tempo de comunhão com Ele nas minhas devocionais, etc. Né? Agora, para santificar a empresa, então, você me fale sobre isso. Me parece que uma das coisas é você ter propósito naquilo que você está fazendo. Com certeza. É isso? Com certeza. E ter como propósito, né, pastor? Abençoar o reino e abençoar vidas. Então, por que se a pessoa tem um negócio cristão, por que não estimular os seus colaboradores numa reunião, por exemplo, corporativa, que você pode estar fazendo, muitos fazem semanalmente, outros diariamente, outros eventualmente, mas por que não estimular todos a orarem? Vamos orar para que o Senhor abençoe a nossa empresa. Por que não estimular com uma palavra que possa ser uma palavra que ministre no coração das pessoas, né? E lembrando que os colaboradores, aqueles que estão envolvidos, eles sempre vão estar olhando para quem está administrando, né?
Então, qual que é o comportamento do administrador dentro da empresa? Ele tem buscado realmente a santidade e tem transparecido isso? Porque cada um dá o que tem, né, pastor? Então, se o empreendedor, o empresário, ele está buscando ao Senhor, ele está buscando a santidade, ele está buscando se aprimorar na presença de Deus, crescer na presença de Deus, automaticamente isso vai se refletir na sua empresa. E as pessoas vão perceber, e talvez esse empresário cristão, talvez ele seja a única oportunidade que alguns que ali trabalham com ele vão ter de ler a Bíblia. Porque vão olhar para a vida dele e vão entender o que está na palavra de Deus. Vão buscar assim, olha, o nosso empresário, o nosso chefe, ele é cristão. E, cara, ele é diferenciado. Você não vê ele xingar, você não vê ele ofender, você não vê ele falar mal de cliente, você não vê... Porque eu acho interessante isso, pastor. Às vezes são nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, né? Às vezes a pessoa ela abre um negócio, ela pede para que o Senhor mande clientes e mande oportunidades, e as oportunidades vêm, os clientes vêm. Mas só que da mesma forma como vem clientes fáceis de lidar, vem clientes difíceis de lidar. Né? E são clientes que são necessários para moldar, para forjar. E de repente você vê o empresário, o empreendedor falando mal daquele cliente. Você vê. Né? Daquilo que o Senhor... É uma oportunidade que Deus trouxe. Né? E ao invés dele glorificar Deus e falar, não, eu vou aprender com esse cliente, é para o nosso crescimento. Não, ele começa a falar mal, ele começa literalmente, de certa forma, assim, a murmurar. Né? E se tem uma coisa que desagrada a Deus, é isso. Então a gente tem que realmente assim... entender que se eu quero que o meu negócio seja para abençoar, se eu quero santificar o meu negócio, é tanto nas pequenas quanto nas grandes atitudes também, com certeza. Uau, quanta coisa, né, boa que você está falando aqui, que vale muito a pena a gente pensar. E eu quero que você que está aí na sala do pastor, você que está comigo aqui também, entenda isso, que é o que nós ouvimos agora, fantástico. Nossa vida toda não é para a glória do Senhor. Então, santificar cada parte dela vale a pena. Não é? Vale a pena você santificar sua vida, santificar a sua família, santificar o seu negócio. E como é que a gente faz isso? Sempre dando propósito. Não é? O porquê que eu estou fazendo isso. Se você trabalha, se você é operário de uma empresa, não é só quando você é negociante que tem um negócio, mas que você é operário de uma empresa, você é, enfim, um profissional liberal. Então, tudo é para a glória de Deus. Então, Deus prospera a gente, não é baseado no propósito que Deus levantou no nosso coração para a obra de Deus, para ajudar pessoas, para ser generoso. Não é? Então, Deus faz isso com a nossa vida. É isso aí que você disse. Com certeza, pastor. E o senhor falou, o senhor fez uma observação importante, né? Mas a pessoa ela não é dona do negócio, juridicamente falando, mas ela está envolvida com o negócio. Então, é muito interessante quando a pessoa... Ela acaba santificando a empresa de uma outra pessoa. E quando a pessoa entende que o trabalho dela, que ela está fazendo, não é para homens, mas como a Bíblia diz, trabalhar não como para homens, mas como para o Senhor, ela se santifica, ela santifica o local, ela santifica o ambiente, ela abençoa o ambiente. Né? Ela não fica reclamando do chefe, reclamando disso, aquilo, não. Ela entende que tudo está sendo para o crescimento dela. Você me fez lembrar até de Jacó. Sim. Porque Jacó, ele acabou abençoando a vida do sogro dele, o sogro dele reconheceu. Sim. Eu sei que a bênção do Deus Altíssimo está sobre a tua vida e que me abençoa. Com certeza. Então, ou seja, nós santificamos a empresa onde nós trabalhamos. Com certeza. Não é? Então você acaba sendo bênção para esse chefe, não é? E a forma como você vive o cristianismo acaba abençoando. Então a gente precisa entender isso. A nossa vida não é separar, agora eu vou ter minha vida com Deus. Minha vida com Deus é o tempo todo, inclusive naquilo que nós fazemos, no sonho que nós temos. Né? E eu infelizmente, já está acabando esse programa hoje, se encontra aqui, né? Já está terminando, mas eu quero que você anote aí para o próximo programa. Nós vamos continuar com o Boni, conversando sobre esse assunto e falando sobre o envolvimento da tua casa, da tua família, envolvimento seu, não é? Nesse processo de santificação de toda a tua vida, para que você viva um negócio muito abençoado, para que talvez você que tem um sonho,
tenha um sonho do empreendimento, tenha um sonho de um negócio, que você saiba abrir certo. E no próximo programa eu vou perguntar para o Boni como é que ele fez para santificar a empresa dele, o que é que ele fez, o que é que ele, decisões ele tomou, como é que ele abriu o negócio dele, por exemplo, que vai te inspirar muito. Graças a Deus. Então, olha, nós aprendemos hoje que realmente tudo que nós colocamos nas mãos de Deus para glorificar o nome dele vale muito a pena. Não é? Santifique o seu negócio, santifique aquilo que você faz para o Senhor. Boni, obrigado, viu? Obrigado por você estar aqui, pastor. Obrigado pelo tempo. Sei que você tem uma vida muito corrida, evangelista Boni, mas acredito que Deus está te usando para abençoar a vida de muita gente. Tá bom? Um beijo no teu coração. Até o próximo programa na Sala do Pastor. Obrigado por você estar comigo. Deus te abençoe.